Bom dia. Bom dia a todos. Quantos estão sendo abençoados nesse seminário? Amém. Nós estamos aqui hoje, num propósito mesmo de Deus. Não é propósito de homem nenhum, é propósito de Deus. Porque o homem, ele quer fechar as nossas vidas, quer nos deixar trancados em nossas casas. Mas hoje o Senhor quer mostrar para nós que estamos aqui e para vocês que o Senhor é maior na tua vida. Amém? O nosso tema hoje é nascido para o propósito de liderar. Amém? Diga para quem está do seu lado: nesta manhã, se prepare para renascer. Todos aqui têm um nascimento. Todos aqui nasceram. Mas muitos ainda não encontraram o seu propósito. E hoje o Senhor vai te falar o teu propósito. Amém? A nossa palavra hoje está lá no livro. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calefitou com betume e piche, e pondo nele o menino, levou no carriçal à beira. A mãe do menino ficou de longe para observar o que lhe havia de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e os passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto, enviou sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é o menino dos hebreus. Amém? Muitas vezes as pessoas podem te olhar, te observar e não te reconhecer, porque não entende o teu nascimento. A filha de Faraó aqui, ela reconheceu o nascimento de quem? De quem é essa história? De Moisés. Ela reconheceu que era um filho do... Mas tem um porém. Era um filho de Deus. Amém? Então nessa manhã, você tem que entender que quando nascemos com um propósito de servir a Deus, Deus cuida de cada detalhe de nossas vidas. Amém? O primeiro ponto é ser consagrado para Deus. Quando Moisés nasceu, era tempos difíceis, aonde tinha um decreto sobre toda a terra do Egito, dado por Faraó, para todo menino hebreu do sexo masculino que nascesse, deveria ser morto. E muitas vezes pode ter um decreto sobre as nossas vidas. Puxando para a minha vida, eu tento me ver nessa palavra. Por quê? Porque tinha um decreto de Satanás na minha vida. Eu nasci de 7 meses, eu nasci em casa e ainda nasci morto. Porque toda pessoa que chegava na minha casa, que perguntava: cadê o menino? Que olhava para o Regis estava morto. Mas esse
homem aqui, Moisés, quando ele nasceu, ele não estava morto. Deus tinha dado vida a ele. Deus deu vida a Moisés. Só que tinha um decreto para o matar. E eu já nasci morto. Só que o Senhor trouxe um decreto sobre a minha vida maior do que o que o inimigo tinha declarado. Chegou uma mulher lá em casa, olhou para mim e disse: vocês estão chorando por quê? O menino está morto. Está nada, o menino está vivo. Amém? E na hora que ela disse isso, o menino chorou, que foi eu. E abriu os olhos. Então o decreto que estava sobre a minha vida, o Senhor decretou vida. Amém? E aqui Faraó queria decretar a morte de Moisés, que já estava vivo. Só que tudo no plano de Deus, no propósito de Deus, a gente não pode trilhar os nossos caminhos. Por isso ele renasceu. Por isso ele começou a compreender o propósito desde criança. Porque existia uma promessa na vida de todo o povo hebreu, que o Senhor mandaria o libertador. Muitos viveram, mas viveram uma vida medíocre, de escravos, muito açoite, ser conhecido como libertador. Mas que nesta manhã você entenda que Deus te consagrou. Amém? Eu entendo essa questão de consagrar, que é Deus quem nos consagra. Sabe por quê? Porque os meus pais, eles queriam ter uma vida cristã. Os meus pais, eles quiseram me ensinar os costumes mundanos a qual eles viviam, a crer em outras crenças que eles praticavam, coisas mundanas mesmo e até diabólicas. Mas, exemplo, macumba, feitiçarias, né? Isso era que e eu os acompanhava porque eu era pequeno. E até eu não era ensinado a respeito de Deus. Não era ensinado de maneira nenhuma. Então o meu propósito só estava nos planos de quem? Do meu pai, da minha mãe, ou nos planos de Deus? Os planos de Deus. Porque os planos de meu pai e de minha mãe era outro. Era para eu viver uma deles. Mas o plano de Deus era que eu pudesse, igual esse menino, Moisés, ele cumprir o propósito de Deus. Se renascer a cada dia. Quando muitas vezes a gente tem isso, pode falar. Essa parte de Moisés me lembra muito a minha história. Porque Moisés, quando ele foi encontrado, e naquele momento ela o cuidou como uma mãe, né? E eu não fui cuidado pela minha mãe, pelo meu pai. E quando ele chegou no palácio, ele foi rejeitado por Faraó. E eu fui rejeitado pela minha mãe, pelo meu pai, pelo simples fato de ter nascido com o chamado pé torto. Eu não era aceita. Quando eu arrumava a casa, a minha mãe dizia: tá arrumando para quê? E aquilo me feria. Eu creio que Moisés, por ser rejeitado pelo Faraó, aquilo chegou a doer. Mas ele tinha um propósito na vida dele. E o segundo ponto, aonde a gente pode ser mais específico, Deus te conduz pelo caminho. Amém? Não importa como está a tua vida hoje. Quem sabe pode estar cercado de desafios. Mas não se esqueça, Deus é quem conduz.
Ele já cuidou de tudo. Amém? Falando, não vai dar certo, não é por aí, você não consegue, porque muitas vezes as pessoas só chegam para dizer isso para nós. E isso aconteceu muitas vezes na casa. Até para eu colocar um prego na parede, eu não sei se alguém dizia: meu filho, não vai fazer isso não, que você não sabe. Só que nas casas dos outros eu fazia de modo perfeito. Mas lá em casa, se eu fosse fazer como a minha mãe falava isso, a primeira martelada era onde? No dedo. Toda vida acontecia isso. E toda vida que eu ia fazer algo dentro de casa, sempre dava errado. Por quê? Porque determinava que ia dar errado. Mas na tua vida tu tem que ver que é Deus quem conduz teus passos. Amém? Moisés foi colocado em um rio cheio de desafios e perigos, mas o Senhor o conduziu até as margens do rio e foi encontrado pela princesa. Isso era plano dos homens ou era o plano de Deus na vida de Moisés? Então eu te pergunto, qual é o plano de Deus na tua vida hoje? Diga para quem está do seu lado: hoje é dia de renascer. Amém? O Senhor muitas vezes Ele nos traz muitas lembranças de quem nós éramos antes de conhecer a Deus. Por que eu digo isso? Muito tempo eu quis trilhar a minha própria vida, conduzir com as minhas próprias forças. Com 15, 16 anos, o que era que eu fui fazer da minha vida? Muitos jovens estão aí estudando, estão se capacitando, e eu estava no baile funk, brigando, discutindo, fazendo muitas coisas que desagradavam a Deus, mas aquilo ali para mim era perfeito, porque era uma vida que eu achava que era conduzida com Deus. E eu sou bem sincero, quando eu me pegava em apuros, a primeira pessoa que eu pedia socorro era Deus. Senhor, se tu me fizer sair daqui vivo, eu vou te servir. Já era o Senhor me chamando para renascer para Ele, porque até então eu tinha nascido e sendo ensinado a viver conforme o mundo me ensinava. Por quê? Porque os meus pais não me ensinaram o caminho que deveria ser conduzido. Aonde muitas vezes a gente no seminário desse, a gente aprende coisas que nos leva a compreender o quanto nós estávamos errados em ter atitudes que nós aprendemos com os nossos pais, com os nossos familiares, e hoje o Senhor quer transformar as nossas vidas. E eu achando que o caminho já estava tranquilo, baile funk, sola toda a vida, né? Teve um dia que lá do Gigantão da Zé Bastos, quase que eu não saio de lá. Quase que eu não saio de lá.